E se vilões de animes ganhassem? A maioria das obras ao redor do mundo possui uma dinâmica simples. Temos o protagonista que é do bem, o vilão que é do mal. E no final sempre o protagonista vence, derrotando o mal. Porém, você já imaginou se os vilões ganhassem? E é isso que nós vamos nos aprofundar hoje. Porém antes, 2 avisos. 1. Esse vídeo foi um pouco inspirado no vídeo do aquele canal lá, que fez praticamente a mesma coisa que eu, porém só com os vilões de Jojo, então eu só queria dar os créditos. 2. Esse vídeo foi totalmente baseado em opinião própria, em base no que eles fazem, quais são seus objetivos e na minha memória, sendo isso uma espécie de discussão. Então pode ter coisas erradas ou exageradas, aqui, porém se tiver, me corrijam nos comentários. Agora que eu já dei os 2 avisos, antes de começar eu peço que vocês se inscrevam no meu canal e deixem muito like para me ajudar e me incentivar a fazer mais vídeos, mas vamos logo começar. Primeiro vilão, Dio Brando. Existem 2 versões disso que são, se ele ganhasse na primeira parte ou se ele ganhasse na terceira parte. Então vamos começar com a versão da primeira parte. Vamos imaginar que ele conseguir derrotar o Jonathan em algum momento da história, que o mais provável seria na luta na mansão Joestar, porém independente disso, se ele ganhasse, ele iria começar matando a rainha, os políticos e classe mais alta, já como cresceu na pobreza e sendo maltrato pela classe alta, então para se vingar deles, ele faria isso. E iria tomar o controle da Inglaterra por completo, e provavelmente iria fazer seu próprio povo sofrer por anos. Depois, ele criaria um exército de milhares de vampiros zumbis e iria avançar para os outros países da Europa. Como na época eles não eram muito avançados no quesito de armas, então eles conseguiram conquistá-los sem praticamente nenhuma dificuldade. Depois, ele passaria décadas dominando países e criando vampiros zumbis para ajudá-lo, e em questão de uns 20 anos ele conseguiria dominar toda a Europa, e provavelmente já estaria avançando para países do norte da África e oeste asiático, e iria avançar mais e mais. Porém isso tudo iria acabar quando os Silverman acordassem, já que eles são muito mais fortes que os vampiros, além que eles são literalmente os predadores naturais dos vampiros, então eles matariam o Dio, massacrariam seu exército, e sendo Joseph Alice Lidsa, eles facilmente iriam encontrar a Pedra de Aja e os 3 virariam os seres perfeitos. Fim. Já se ele vencesse na parte 3, ele iria conseguir completar seu plano de chegar ao céu, então ele conseguiria o Made in Heaven, iria chegar ao céu e viraria um deus controlador de tudo. Fim. Segundo vilão, Muzan Kabutsujin. Vamos imaginar o seguinte, imagine que ele conseguisse matar todos os Hashiras no arco da batalha final, junto de Tanjiro e os outros. Então ele iria conseguir absorver a Nezuko e finalmente conseguiria conquistar o Sol. A primeira coisa que ele iria fazer seria matar todo o resto dos caçadores de Oni, depois iria conquistar todo o Japão. Depois, ele provavelmente iria fazer um exército de Onis também resistentes ao Sol e iria começar a avançar para os outros países começando pela China, Coreia, que na época ainda era parte do Japão Imperial, então ele só iria conquistar os ratos do Japão mesmo, e União Soviética. Depois ele iria começar a avançar ainda mais pela Ásia, enquanto expande seu exército, e iria conquistar quase toda a Ásia e iria começar a avançar para a Europa, e Oriente Médio e Oceania, tudo em questão de meses. E não a humanidade nunca sequer poderia lutar contra os Onis, só atrasa-los por algum tempo. Depois que ele conquistasse todas essas áreas aí, ele iria avançar para a África e a América do Norte pela União Soviética, onde não teria grandes dificuldades, e quando conquistasse os dois, definitivamente conquistaria o mundo, que estaria totalmente devastado e conquistado pelos homens. E o que aconteceria com a humanidade? Bem, a maioria dos humanos seria exterminados na invasão dos Onis, porém, os que restassem seriam transformados em ou animais de abate para os Onis se alimentarem, como vacas ou porcos, ou escravos para eles, já que eles não poderiam fazer tudo sozinhos, ou virariam objetos de entretenimento para os Onis, principalmente escravos sexuais.
E no final seria isso, todo mundo e humanidade seria condenado. Os Onis e o Muzan iriam governar a Terra pelo resto da eternidade. E com o tempo os Onis que o Muzan teria criado ficariam poderosos de novo e formariam os novos 12 Kizukis. E fim. Terceiro vilão. Narak/U, como o nome dele na versão brasileira é Narak, então eu vou chamar ele assim, ok? Bem, eu sei que Inuyasha não é um anime muito conhecido, mas não é como se eu tivesse assistido muitos animes e se sim, muito poucos eu completei, porém vamos lá. Vamos imaginar que em algum momento Narak consiga matar o Inuyasha, a Kagome, a Kikyo, e o Sesshomaru, junto do resto é claro, então ele iria conseguir a joia de 4 almas completa e assim se tornasse o ser mais poderoso do Japão. Primeiramente, ele iria matar e absorver todos os yokais mais fortes do Japão, apenas porque não queria ter problemas futuros com eles, e provavelmente alguns desses yokais iriam se aliar a ele tanto por obrigação ou por medo, assim formando uma espécie de legião. Depois, ele iria matar todos os humanos no Japão, já que não quer problemas com eles, e porque também para ele humanos são só insetos e seriam totalmente inúteis, além que teria medo que alguma outra sacerdotisa viesse e conseguisse purificar a joia. Depois que matasse todos os humanos e junta-se uma legião de yokais para serem seus servos, ele iria começar um reinado por todo o Japão, onde todos os yokais iriam ser forçados a obedecer a ele, e provavelmente criar uma hierarquia de yokais do mais fraco até o mais forte. Se ele avançaria para outros países. Bem, talvez, porém não o mundo todo, talvez algumas partes da Coreia e da China, talvez criando uma mini versão do Império Japonês, só com o norte. Porém duvido muito que ele avançaria mais que isso. Sim, ele pode criar criaturas, porém depois é visto que ele claramente parou de gostar de criar monstros, visto a sua pausa, e só criou o Byakuya por necessidade mesmo, além que ele já teria servos yokais que facilmente iriam conseguir substituir o trabalho das suas cópias, portanto duvido que as criaria. Então o máximo que ele iria fazer seria um mini império de yokais no norte da Ásia e pronto. E o vídeo acaba por aqui, talvez eu traga uns parte 2, porém não vai ser tão cedo, por motivos que eu já citei. Então se inscreve, dá like e compartilha, dá uma olhada nos meus outros vídeos e é isso. Até a próxima pessoal.